Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Contamos com vocês e uma boa palestra. Amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Estão ouvindo bem? Ok. Eu vou pedir licença a Caterine e a Mireia para sair, assim que terminar a exposição, por volta de 5 para as 18 horas, porque tenho outras 19 horas com Lauro de Freitas. Aí é o tempo que eu tenho que chegar, abrir o computador para entrar, aí eu tenho que sair de uma sintonia, tema daqui, para entrar nos caminhos de Jesus, né? Aí eu tenho que sair de causa e efeito, ação, livre-arbítrio, causas e consequências, e ir para os caminhos de Jesus. Eu tenho que achar o caminho até 19 horas, né? Senão eu corro risco de ter que usar o GPS para poder achar Jesus. Então, terminando aqui, a gente sai de imediato para poder dar tempo fazer a palestra com os companheiros lá do GPEC de Lauro de Freitas, que vai ser virtual. O tema da tarde proposto é muito rico no tocante à abordagem do livre-arbítrio, causas e consequências. E para os interessados, pesquisadores, da 843 a 850, Allan Kardec, no capítulo de Lei de Liberdade, abordou na terceira parte o livre-arbítrio. Coisa que ainda na Terra está um pouco desconhecida, porque está interpretada com outros nomes. Faço o que quero, ninguém manda em mim, comigo é assim, pisou, leva, atirou um tijolo, devolvo um paralelepípedo, né? minha resposta na bala, e outras expressões que denotam a ferocidade do homem e da mulher nos dias que estamos atravessando. Quase uma maior porcentagem ou percentagem das criaturas não observa de que nas trilhas da vida, a vida sempre traz as respostas conforme a manifestação da ação. A ação hoje pode não ter uma resposta, ela pode ter resposta de imediato. Fez, tem resposta. Mediatamente. Vai demorar algum tempo. E tardiamente. Ela pode tardar, mas só vem a resposta numa outra reencarnação. Por incrível que pareça, há atitudes ou omissões adotadas numa existência que só vão ter repercussões na existência seguinte. E aparentemente o indivíduo se livrou da justiça divina. Lê do engano. A terrestre, você escapa de tudo. Você dribla a justiça, você suborna julgadores, você foge, você escapa para atingir a decadência ou a prescrição do crime, como temos aqui no Brasil, uma série de situações de pessoas foragidas há 20 anos, que cometeram, por exemplo, homicídio. E o homicídio no Brasil prescreve em 20 anos. Se me acharem 21 anos depois que eu matei alguém, não posso mais ser processado ou contra mim haver uma persecução de natureza penal, porque prescreve. Entre os americanos, não. O crime pode ter sido há 40 anos, ele está ardendo o crime. Pegou, você será punido por um delito de 4 décadas atrás. Cada país com sua legislação. Mas a nossa aqui, entre 5, 10, 20 anos no máximo, que é o homicídio, prescreve. E a consequência terá que ser trabalhada pela justiça divina. A justiça terrestre chegou tarde. E Rui Barbosa já afirmava, a justiça que chega tarde não é justiça, é injustiça.
Por isso, talvez o número de pessoas desencarnadas nos fóruns, nas cortes de justiça, seja muito grande, em função de que são pessoas que entraram com processos, moveram ações, aguardaram, morreram. A ação não foi decidida. Aí a pessoa, por automatismo, vai ao fórum e fica circulando desencarnado pelos corredores, atrás de solução de um processo. Quem vai herdar são os filhos, os netos, os bisnetos. Algo recentemente, tem 2 anos, o Supremo Tribunal Federal, que trocou de comando ontem, a ministra Rosa Weber saiu, entrou Luiz Roberto Barroso, até setembro de 25. Há 2 anos atrás, o Supremo julgou uma causa que foi aberta pela princesa Isabel, aquela que assinou a Lei Áurea. Vocês lembram? 13 de maio de 1888, ela libertou os escravos. Aquela mesmo, Bebel. Intimidade, né? Bebel entrou com uma ação pleiteando o Palácio do Catete, no Rio, como sendo patrimônio da família imperial, a família dela, porque ela nasceu ali. Os filhos dela, tido com o Conde Deu, nasceram ali. Ela julgou que aquele palácio era da família por ter sido morada do pai, derrubado pela proclamação da República, Dom Pedro II, e depois a família toda expulsa para a Europa. Morreram lá na Europa, ele morreu em Paris, ela morreu em outro lugar, depois os ossos vieram e hoje são heróis nacionais. Ela entrou na época no Supremo Tribunal Federal, que existia no estado da Guanabara, então capital da República. Ela entrou com uma ação pedindo que o Palácio do Catete fosse considerado residência oficial dos Bourbons, a família. E hoje ainda tem herdeiros. São tataranetos de Dom Pedro II, mora no Rio de Janeiro. Ele tem ainda título da família, né? Conquanto nós já sejamos uma república presidencialista. 130 anos depois, o Supremo Tribunal Federal, na atual gestão, julgou a causa e deu ganho de causa ao governo do Rio de Janeiro. Porque hoje o Palácio do Catete é onde mora o governador do Rio de Janeiro. Portanto, a casa não é mais da família. Então, agora foi que saiu a decisão. Não tenho notícias de que se houve a intimação de Isabel no túmulo. E um oficial, o cemitério, disse: eu quero da senhora o resultado. A senhora perdeu a causa. Não se sabe, ela pode estar reencarnada e ser o próprio oficial de justiça reencarnado. Se ela está dando notícia a ela mesma. Não estou achando essa notícia muito familiar. É porque ela entrou com a ação, voltou, reencarnou como oficial de justiça e ela vai dar notícia para ela mesma. São coisas do Brasil. É isso que torna o nosso país fascinante, né? Tem coisas que são instantâneas, perseguições policiais, sobretudo quando a imprensa cai em cima. O crime choca, aí as autoridades vão no instante e acham. Aquele que passa despercebido, a imprensa relega a segundo plano ou não, explora e nosso sistema penitenciário não persegue. Só para dar uma estatística, na Inglaterra, 92% dos crimes são solucionados. 92%. Nos Estados Unidos, 88%. Na Alemanha, 80%. No Brasil, 8%. Aí eu choro, né? Vou fazer Kiko, vou para a parede agora, aquela coisa dele, Chaves. Só 8% no Brasil são resolvidos os crimes. 92% passa batido. Então, isso tem a ver com livre-arbítrio. Quem foi que cometeu isto ou aquilo na esfera penal, na esfera civil? Alguém. Deveria haver um aparelhamento judiciário, um aparelhamento do Estado para acompanhar a pessoa, considerar que a atitude ou a omissão, tipo a omissão de socorro, foi criminosa, intencional, dolosa, e aplicar sobre a pessoa a sanção prevista em lei. Esse é o ordenamento humano. Escapa porque você não tem elementos, os elementos são apagados, a pessoa é muito rica, consegue subornar protagonistas do processo e o processo morre. Sobretudo quando se tem muito dinheiro, se consegue fazer isso.
Para a justiça divina, nosso raciocínio tem que ser outro completamente diferente. Para boa parte dos cristãos, o pensamento divino está na Bíblia. Eu recordo de um bispo aqui de Salvador, um morador aqui de Salvador, que foi candidato alguns anos atrás a governador do estado, mas graças a Deus nem decolou a candidatura dele, é muito fanático. Ele fazendo um culto que eu assisti pela TV, ele disse uma frase de efeito, que para o evangélico é uma frase de ouro. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Perceberam o efeito muito forte, né? Não contém o que Deus escreveu. É a própria palavra dele. Se você for olhar o Velho Testamento, tem alguma coisa errada por ali. Muita coisa estranha, mas ele diz, para que o público que está ouvindo ele, isso aqui é um júbilo. Aquilo é uma massagem no ego e na cultura teológica. Ok. Para o muçulmano, a lei estará no Alcorão. Para o judeu, estará no Torá. E é assim quem adota qualquer livro. Para nós, os novos cristãos, os espíritas cristãos, o cristão espírita, a lei divina não está em livros, não está em papiros, não está em tabuinhas, não está em tablet, PDF, Excel, Word, BR Office e o raio que o parta. Não. A lei está na consciência. Começamos a ter problemas. O problema começa aí. Se está na consciência, quanto mais o indivíduo tem esclarecimento, mais responsável ele é. Voltando ao padrão do mundo, a pessoa no Brasil que tem título universitário comete um delito. Ele tem direito à cela especial. Não tem, vai para a vala comum. Isso está sendo questionado no Supremo. Está se questionando isso, porque os tempos estão pedindo essa revisão disso. Mas por que o advogado, o engenheiro, o médico, o psicólogo, o botânico, qualquer graduação, ele tem que ir para uma sala especial como ele cometeu um delito como assassinato, um furto, um sequestro, um feminicídio, um estupro, uma pedofilia, o raio que o parta. Qual o nível de esclarecimento dele? Não, ele tem 2 graduações, 3 pós, um mestrado e uma especialização na Alemanha. E se estou dando exemplo, ninguém se enquadre não. Mas se permitiu essa aberração, para onde é que ele devia ir? Para uma cela comum. O critério de justiça deveria ser, toda a sociedade esperava que pelo seu nível de esclarecimento você nunca cometesse a loucura que cometeu. Essa loucura seria típica de uma pessoa insana, de uma pessoa que nunca sentou nos bancos escolares, que perdeu a estribeira na hora, se deixou assaltar pelas vias passionais e levou-se pelo impulso. Uma pessoa que raciocina atrás de computadores, de máquinas de laboratório, pessoa que é acostumada à análise fria, raciocínio, na hora de cometer a loucura, seria uma pessoa de pensar, eu faço isso, rapaz, vou jogar minha carreira no lixo. Porque se eu faço isso, ele é preso, perco o emprego, vai ter consequências. Não. A pessoa de pavio curto, ela entra em qualquer questão. Porque é muito difícil, no ardor das situações passionais do mundo, o indivíduo ter tempo de equilíbrio. Ter tempo de fazer raciocínios frios, aqui não está no mau sentido, frio, racionalidade, para poder ajuizar da situação. Alguém bate no meu carro. Imaginemos a situação do cotidiano. Estamos ali naquele trânsito lento, o de trás se vacila, geralmente é com o celular, você nota que a pessoa está olhando para algum lugar, não está olhando para o volante. Aí adianta, bate. O batido já desce do... Viu aí? Aí. Você é culpado, aí. Quebrou minha lanterna, novinha, instalei ontem. O dedo acusando. Me disse um preletor da Seixonoye. Todas as vezes que eu aponto para alguém, um dedo para Mireia, 3 contra mim.
eu tenho 3 dedos me acusando e só um acusando ela. Nunca esqueci dessa frase dele. Muito cuidado com o dedão que aponta. Tem 3 contra você. Os 3 estão para trás. Dificilmente, raramente, muito raramente, alguém sairia do carro, vai até a pessoa que bateu. O senhor ou a senhora, está tudo bem? Você se machucou? Não, desculpe, eu atingi seu carro, causei alguma coisa, mas é melhor o carro quebrado que eu. Eu não tive nada. O carro é uma lanterna, uma latariazinha, um amasso ali. Quero saber como é que está. A pessoa que bateu vai dizer, oxe, ele veio aqui preocupado com o meu bem-estar. Isso é espírita da SEEB. Com certeza. Fez curso lá na SEEB. Não pode ter, não. Ele deveria vir com 4 pedras na mão, né? Estilo demônio da Tasmânia, né? Capitão Caverna, aquele pau. Capitão Caverna, e parte para cima e arrebenta o carro. Não. A pessoa chega com um dandy, um cavalheiro, para saber se o outro que bateu não se machucou. Não é um comportamento típico. Aeroportos, a situação que eu vivi, não sei se contei aqui, chegamos em Brasília de São Luís do Maranhão e o voo foi perdido. Por causa de uma tempestade em Brasília, o avião foi desviado para Goiânia. 1 hora depois voltamos a Brasília, 10 da noite de domingo, todos os voos perdidos, só tinha voo para Rondônia e Macapá, no Amapá. Então quem vinha para Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, todos os voos estão perdidos. Você tem que dormir em Brasília e na segunda-feira você embarcar. Não mande na chuva, quem manda na chuva é São Pedro, ou Iemanjá, né? Conforme a alçada. Não mando. Se pousasse em Brasília, corria o risco do avião cair naquela tempestade pesada. O piloto, por segurança, foi para Goiânia, depois voltou a Brasília. Pronto. A companhia aérea me deu um hotel 5 estrelas, Carlton. O hotel Carlton em Brasília, 5 estrelas. Mas o que eu vi foi aquele povo sair do avião alucinado, porque é a geração ansiosa, né? Estamos vivendo a geração do paleolítico, do neolítico, agora temos a geração do ansiolítico, né? Era o homem da pedra lascada, pedra polida, e agora é o homem e a mulher lascado, de ansiolítico para anestesiar a loucura. Esse povo saiu correndo, fui o último a deixar o avião, mochilinha nas costas, minha malinha, incorporado por Dorival Caymmi, não tinha pressa nenhuma, fui andando. Desci o corredor, o povo está lá pegando as malas e correndo para o guichê. E a moça disse, pois não, Curitiba, Porto Alegre, Maceió, eu vou para Recife. Ninguém vai hoje, só tem um voo para Macapá e Roraima. E sei que nenhum de vocês está nesses aviões. Todo mundo vai entrar na van, vai para o hotel Carlton, os apartamentos já estão definidos, ou lá vocês definem, lá tem janta, e amanhã de manhã, a partir das 8 horas, a gente vai chamando, trazendo os passageiros para voos 9, 10, 10 e meia, 11, conforme o destino. Não, mas eu tenho que ir hoje, moço, não tem mais voo hoje. A tempestade em Brasília impediu, vocês foram desviados para Goiânia. 1 hora depois, os voos daqui partiram todos. Aí houve xingamento contra a empresa, xingamento contra a honra da moça, filmagem, que hoje isso aqui tem de fundamental. Vou logo filmar porque é a imagem do processo. E a moça, diante daquele homem que filmava, disse, o senhor desligue. Desligue. A empresa o senhor pode filmar, mas eu sou privada. Se o senhor usar essa imagem comigo, aí eu processo o senhor por direito de imagem. Desligue e apague, senão não atendo o senhor. Eu olhei e disse, a moça está incorporada pela pomba gira, que está jogando duro. E eu encostei lá num canto, na parede lá do hotel, para não sobrar as farpas para mim. Fiquei lá longe, só vendo, porque é o mirante da neurose coletiva. Eu queria ver a neurose. Um xinga, outro diz palavrão, o senhor segure sua língua. O senhor pode chegar à empresa. A minha eu não lhe dou o direito, não. Eu sou uma funcionária. Vou resolver sua vida. Agora, se o senhor descer o nível, não lhe atendo. Ainda processo o senhor por danos morais. A moça foi enquadrando. Rapaz, esse espírito evoluído, deve ter vindo de Sírios. Essa mulher, tá? E eu lá no canto, minha mochilinha de pobre, bolsinha aqui, aguardando. E ela despachando. Gente chorando, gente xingando, dizendo horrores.
Nunca contra São Pedro e contra a chuva, era contra a empresa, a culpa era da empresa e a culpa era da funcionária, de terra. Acho que ela nunca pilotou um avião. Quando terminou tudo, ela me viu lá, despachou todo mundo lá. E o senhor, eu digo, Salvador, mas fique tranquilo que hoje eu aceito um Carlton, hoje eu estou afim de fumar, hoje eu quero um cigarro com filtro. Todo baiano é assim, né? É bem pior. Hoje eu estou no meu nível melhor. Se eu entro naquela van ali, vai para o Hotel Carlton, eu digo, joia. Almoçou? Não, estou morrendo de fome. Saí de manhã cedo de São Luís, fui, entrei na van, Hotel Carlton, cheguei lá, muqueca de surubim. Rapaz, mas eu comi que saiu pelo perispírito. Surubim, comi até sair pelo ouvido. Com a barriga cheia, eu me sinto assim, sabe, venturoso. Eu noto que a reencarnação tem um sentido existencial, quando essa região está bem satisfeita. Subi ao hotel, 1804, 18º andar. Entrei naquele baita quarto, 5 estrelas, joguei minha mala, peguei o telefone, liguei para o magistrado que eu trabalho, na época assessor até hoje. Não posso ir amanhã, porque só vou aqui às 11 horas, chego 1 da tarde. Vossa Excelência não quer que eu vá para o gabinete? Não, Marcelo, chegar aqui 1 hora da tarde, aqui você sai do aeroporto, venha para cá, bota paletó, gravata, vá para casa. Desliguei. Uau! É demais, pulei, subi na cama, pulei em cima da cama, aleluia, aleluia, aleluia. Tá bom, fui dormir, acordei 8 horas, 9h30 vieram me buscar, embarquei 11. 1 hora da tarde estava aqui, tome a tarde, sessão da tarde, vale a pena ver de novo, e fechei com malhação. Acabou. Não mando na chuva, posso fazer nada, o magistrado me liberou, era uma segunda-feira que eu fiquei numa boa. Aproveitei. Agredi a moça, conspiraria contra o pensamento espírita. É isso que o pensamento espírita mexe com a gente. O pensamento espírita, a cultura espírita, mexe com o nível de consciência e desperta a responsabilidade diante dos próprios atos, portanto, diante do livre-arbítrio, e começa a anular, anular que dá no sentido de diminuir, a culpa. Porque espírita não tem culpa, nem pode ter. Culpa é o entulho teológico que nos fizeram engolir goela abaixo sem Coca-Cola. Porque na culpa, você pode transferir ou terceirizar a culpa para um agente externo. O capeta, o chifrudo, o tinhoso, o satanás, o cão, o diabo, dê o nome que você quiser. Aí você transfere, porque para nós o obsessor é o culpado. Foi ele que me fez fazer isso. Terceirizar. Aí o indivíduo se livra do problema. Porque ele terceiriza. Na responsabilidade eu não tenho como terceirizar, porque a responsabilidade é o primeiro indício de maturidade. A maturidade é o senso intelecto-moral a que se referiu Kardec, que começa a se desdobrar no curso das reencarnações. Ele vai se ampliando como aquela X e Y que a gente aprendia na faculdade, né? X e Y, 2 linhas que saem do zero e vão para o infinito. Elas vão para o infinito. Quanto mais abre o leque, mais responsável eu sou. Na medida que eu tenho mais consciência, sobre mim incide menos determinismo. Quanto mais eu sei, mais livre-arbítrio, menos determinismo. Quanto menos eu sei, quase nenhum livre-arbítrio e pesa sobre mim o determinismo quase que absoluto, os irracionais e os vegetais. Sobre eles o determinismo total. A natureza diz a plantas e animais o que é que eles devem fazer para sobreviver. Bicho, come, bebe, dorme e procria. Não conheço macaco compondo, não conheço sariguê tocando bandolim, nunca vi gato escrevendo poesia ou cachorro fazendo palestra. Eles estão entregues exclusivamente ao instinto.
E a natureza lhes dota de instinto voltado para 4 funções básicas: comer, beber, dormir e procriar, na época do cio. Atingindo o hominal, o instinto começa a diminuir, nunca se apaga, porque o instinto é filho da lei de conservação, é do instinto de conservação. O instinto começa a diminuir porque eu começo a fazer escolhas. Surge os primeiros vagidos do discernimento. E eu escolho isto ou aquilo, agir ou me omitir, fazer ou não fazer. No princípio, eu vou fazendo atabalhoadamente, de qualquer jeito, e os resultados vão aparecendo. Eu vou aprendendo que há certas ações que trazem reações muito ruins. Não me serve. Há certas ações que trazem bons resultados. Aí eu começo a optar pelos bons resultados. Mas isso eu preciso de inúmeras existências para ir experimentando, fazendo teste. Por isso que a fieira das reencarnações é muito ampla. No dia 1º de janeiro de 1957, Emmanuel prefaciava Ação e Reação de André Luiz. Era o ano que a codificação espírita estava completando seu primeiro centenário, 1957, século passado. Aí André Luiz escreveu esse livro em homenagem à Ação e Reação. Pouca gente conhece, pouca gente leu, pouca gente estudou esse livro. André Luiz, em visitando uma fortaleza no plano espiritual, uma colônia coordenada por pai e filho, Druso e Silas, ele descobre que a instituição, encravada em zona tipicamente umbralina, tem um foco: assistir pessoas muito comprometidas, socorrer desastres de avião, desencarnações coletivas e também individuais, além de programar reencarnações de trabalhadores daquela colônia na Terra. O que não falta lá é trabalho. E, portanto, ele vai colocando em alguns capítulos situações que ele foi vendo, André Luiz, vendo e vivendo, de pessoas ou de grupos de pessoas que no passado se comprometeram pelo livre-arbítrio mal utilizado, porque o livre-arbítrio nem é bom nem é ruim. Ele é uma faculdade neutra. Ele é uma faculdade do espírito de fazer escolhas. Mas nem sempre meu raciocínio, minha lógica me empurra para as escolhas melhores, porque eu preciso ter parâmetros de avaliar as minhas escolhas e decidir o que é melhor. Então, hoje nós temos a problemática dos relacionamentos entre homens e mulheres profundamente desditosos, porque às vezes faço escolha ou me deixo escolher por uma pessoa para a atividade, para a convivência íntima, e apesar de avisos, apesar de recados de fulano, abro o olho, aí é uma pessoa, um familiar: rapaz, você sabe com quem você está se relacionando? Rapaz, aquela mulher 10. Rapaz, eu peguei aquela nota dela, está abaixo de 5. Viu? Procure ver. Aí pessoas vão me dando dica porque já conhecem, já tomaram informação. Mas eu estou tão cego de paixão que não vejo. Só na frente eu dou com a cara do poste. Bem que aquele povo me avisou, mas eu estava cega. Aquela mulher ou aquele homem me fascinou que eu apaguei completamente. Dizem que a mulher se ganha pela palavra. Palavra bem posta, a mulher se deixa arrastar. E o homem? Estômago. Teve cozinha boa, panela cheia, qualquer homem se arrasta e se acaba lá, na mesa. E a mulher pela palavra. E mais um arranjozinho de flores, 2, 3 flores vermelhas, e a mulher já sobe o altar, não quer nem saber se é um deus de Hollywood ou um Jeca Tatu. Ela segue com ele para a vida conjugal. Porque as pessoas estão se privando do senso de análise, de conhecer melhor a pessoa, porque os diálogos estão cada vez mais superficiais. Não há profundidade nos diálogos entre as pessoas.
tenho notado nas últimas semanas, eu trabalho com 2 estagiários no meu setor profissional. Muitas vezes observam, o estagiário está sentado e eu chego para dar ordens de serviço ou comandos. Fulano? Sim, Marcelo. Eu fico olhando. Aí ele percebe o silêncio. Ele disse, como você não está me fitando, eu estou acreditando que você não saberá o que eu vou dizer. Aí ele bota de lá. Pois não. Se hoje temos isso para fazer, isso para fazer, isso para fazer. Certo? É preciso que você olhe para a pessoa. Pois não. Sim. Certo. O que mais? Já não está vendo mais isso. Você hoje, notem nos relacionamentos nossos, a gente está contando alguma coisa e a pessoa interrompe e conta uma outra coisa. Sua história fica pela metade. Recado que ela está lhe dando. O que você está me dizendo não me interessa. Eu não dou o menor valor ao que você está me contando. A história pode ser interessante para você, para mim é altamente desinteressante. Quarta-feira, 6h30 da tarde, eu estava no mercadinho no meu bairro. 6h30, comprando um mói de coentro para botar numa salada. 6h30. Estou no caixa, 2 pessoas na minha frente, 3 atrás de mim, bem cheio. Aquele estouro lá no Forte do Barbalho. Pum! A luz apagou. O bairro do Barbalho, às escuras. Pum! A lua estava linda aquela noite. Deste tamanho, aquele disco brilhando, a claridade chegou. Primeira atitude do supermercado. Qual foi? Não chegou a baixar. Uma funcionária pegou os carrinhos grandes e foi logo para frente para criar um bloqueio. Ela botou um carrinho, botou outro carrinho, 3, 4 carrinhos, para não haver o estouro da boiada. Um funcionário que serve nos caixas não, no carregamento e descarregamento, ele também foi logo para frente e gritava para o outro, Sérgio, frente da loja, frente... Era um comando militar, eu digo, estamos em Kiev. Zelensky está por perto e Vladimir Putin está chegando. E eu com mói de coentro. Ele disse, então, vamos refletir. Enquanto você está no supermercado de luz acesa, você é cliente, você é um comprador. Faltou luz, o supermercado interpreta, você é um ladrão. Desculpa, mas eu sou direto. A interpretação é que você potencialmente é um ladrão. Você vai fugir. Na quarta eu fiquei super frustrado, porque eu queria roubar um pé de coentro. E não consegui. Ele matou meu sonho. Eu queria chegar em casa, roubei um pé de coentro. Eu sou um palestrante ladrão, um médium meliante. Roubei um pé de... Não pude, tive que pagar o pé de coentro. Ele me descobriu na fila e matou meu sonho, transformando ele em pesadelo. Fui para casa com o pé de coentro, frustrado. Nem fiz salada, joguei na cozinha. Morra aí dentro da geladeira. Não vou lhe utilizar. Como estamos numa sociedade que está armada uns contra os outros. Quando a proposta de Jesus é amar uns aos outros. Estamos armados uns contra os outros. E a armação é de todo tipo. Uso do livre-arbítrio. Uma sociedade ansiosa, uma sociedade refém, uma sociedade que tem medo, uma sociedade cansada, estressada, depressiva, porque tem excesso de passado, tem depressão. Outros fizeram opção pelo futuro, mergulhados na ansiedade. O futuro ainda não chegou, mas a pessoa já se joga lá. Não vive o presente, porque está estressada. Então, portanto, você tem 3 opções. Ou você pega a depressão, ou você pega a ansiedade e o seu estresse. Porque aqui, ao final, você decide. 3 opções. É o que a sociedade tem. Aí ficamos sem entender porque é que o indivíduo aparentemente é normal e ele surta.
Ontem em Maceió, né? Um rapaz de rua comprou uma arma, estilo um fuzil, uma R-15, mas é um de brinquedo que dispara bolinhas de borracha, mas inofensiva, até para criança. Tanto que a ponta é amarela. O fabricante coloca amarela para dizer que é de plástico, mas ele arranjou uma tinta cinza e pintou. Botou o fuzil aqui e saiu pelas ruas de Maceió. Uma R-15, ponta pintada de cinza ou prata. Ficou parecendo uma réplica perfeita de uma R-15. Um fuzil tão poderoso que você não tem como errar um tiro a 400 metros. E a bala é tão poderosa que esses postes nossos, ele perfura esse poste da qual é o batido. Ele perfura. Aí está lá o mendigo, morador de rua, caminhando com um fuzil. O povo alertou, o povo saiu no meio da rua, pegaram o pobre do mendigo, levaram para a delegacia, rasparam, viram que a ponta era amarela e perceberam que ele tinha pintado. Ele foi entrevistado na delegacia e liberado. Não sei se com o brinquedinho dele ou sem o brinquedinho dele. É a neurose, é uma loucura geral e quase nenhum de nós escapa. Porque mesmo com o livre-arbítrio no equilíbrio, ou tentando optar pelo equilíbrio, somos atingidos pelos petardos da alienação destes dias de inquietação. Mas toda ação ou reação tem que ter, toda ação tem que ter uma reação. Toda atitude vai ter uma consequência, porque à luz da lei divina, interpretada pela doutrina espírita, na lei divina não existe nem prêmio nem castigo, com o qual nós estamos acostumados. Deus premia seus filhos bons com sonho de valsa, né, ou serenata de amor. Aqueles dois bombons. Os filhos ruins, ele dá pancada, ele dá surra, ele manda câncer, hemorroida, erisipela, doença e depois manda para o inferno. Assim que morre. Como dizia George Calim, que é um pesquisador, você prefere acreditar nesse Deus que pune, manda você para o inferno e depois aparece alguém e diz, Deus te ama. Poxa, eu estou no inferno, mas Ele te ama. Amor, que amor, viu? Com amor desse, eu preferia que Ele me fosse indiferente. Mas mesmo assim é o discurso em que não se para analisar se o discurso tem lógica, tem bom senso, tem equilíbrio nas próprias palavras. Sabemos, à luz da reencarnação e da lei de causa e efeito, ação e reação, que tudo praticado tem consequência, e não nem prêmio, nem castigo. E não existe isso na lei. O que existe são consequências compatíveis com a ação ou a omissão perpetrada. Por isso não seja de estranhar, entrando aqui na parte terminal das reflexões, que Manuel Filomeno de Miranda, nesses últimos livros, vem aí um novo livro dele, daqui para o final do ano, que é o último escrevendo por Divaldo, Miranda tem enfatizado muito a grave responsabilidade dos espíritas nesses tempos. Que a boa parte dos espíritas não se deu conta, especialmente no Brasil, porque a doutrina veio para o Brasil no século XIX, século retrasado, não, passado é 20, veio para cá, chegou pela Bahia e se espalhou pelo país, e aqui a doutrina ganhou uma conotação fortemente impregnada de religiosidade. As casas espíritas no Brasil são vistas como igrejas. Não há filosofia, o pensamento científico é quase nenhum. Fazer uma palestra baseada em Herculano Pires, o povo corre. Se falar de Leon Denis, tem gente que desencarna na cadeira. Que vai me dizer, foi linda a sua palestra. Mas eu falei sobre... Não entendi o que você falou, mas que foi linda, foi. Linda é Gisele Bündchen. Linda é Juliana Paz. Linda ideia de beleza, de colágeno. Palestra não é linda. Palestra é instrutiva, é esclarecedora, é despertadora, é elucidativa. Ela tem outra conotação. Não há palestra linda, nem palestra feia. Há mulher feia, há homem feio, homem bonito, de acordo com o padrão.
O que você pode considerar lindo, o outro pode dizer, "Ixi, mas é um tribufu. Para mim é um tribufu. Não, mas aquela pessoa ali para mim é linda. Para mim é um bagulho. Ou um resto de enchente que o trator passou por cima. O padrão, não caiu no padrão dele. No meu, caiu. Mas uma palestra, ela é despertadora. Chama as pessoas para... A boa palestra é aquela que você sai pior do que quando entrou. Essa é a palestra boa. Se você sair bem da palestra, foi péssima. Você tem que sair pior da palestra, com mais dúvida, com mais inquietação. Essa é a boa palestra. Prova que mexeu com você e você vai ler, você vai pesquisar, você vai atrás daquelas incógnitas que a palestra não elucidou. Aí a palestra é boa. É aquela que deixa você mais inquieto do que quando você chegou. Aí você sai para rever e fazer começar a fazer uma série de modificações, porque ninguém aguenta fazer muita modificação de vez. Desestrutura a própria vida. Elas têm que ser homeopáticas, paulatinas. Tem gente que rompe com tudo, mas paga um preço. Acompanho pela internet uma moça que está circulando pelo Brasil de moto, né? Muito comum, está no YouTube direto. Moça aparentando seus 35 anos, pegou uma CG 125, a motinha mais peba que a gente tem no Brasil, todo mundo tem, os motoboy, e ela resolveu correr ao Brasil. Vários patrocinadores estão na roupa dela, no capacete, todos eles financiam ela do eixo Rio-São Paulo, e ela está rodando o Brasil. Já percorreu só 25 mil quilômetros de moto. Para onde vai, alguém reconhece ela. Ah, essa moça do YouTube que foi, furou o pneu. Ah, a gente conserta na hora, porque a gente é fã da senhora. Só queremos uma foto sua. Bateram foto em Calcaia, periferia de Fortaleza, onde os 2 pneus dela furaram. Meio mundo de homem levou a moto nas costas. Consertaram o pneu, deram câmara de ar nova para ela. Tal. Somos fã da senhora, a senhora é nossa heroína. Ela disse, por quê? Porque a senhora quebrou com a rotina e nenhum de nós tem coragem de romper. Nós somos os homens rotineiros, as mulheres rotineiras. E a senhora disse, vou viajar, não tenho filho, não tenho marido, só tenho uma moto. Subiu na moto e já foi para Macapá, percorrer todos os estados brasileiros. No norte, lógico, ela vai pegar muito barco, porque o norte não tem estrada. As estradas do norte são líquidas. Não agora, que está tudo seco, né? Manaus está debaixo de uma crise braba. Tudo seco lá, 55 municípios em estado de emergência. No Amazonas, um estado que chove horrores, tudo alagado, a floresta, emergência, faltando água, até na ilha do Marajó. Ilha do Marajó está faltando água. Cercada de mar, mas está faltando água na ilha do Marajó, a ilha dos búfalos. Então ela fez uma escolha. Há uma retaguarda que ela deixou para trás. Ela encontrou uma outra razão para viver, quanta experiência acumulada. Então, o movimento espírita tem uma alta responsabilidade nos dias que estamos vivendo. Porque enquanto as doutrinas religiosas tradicionais estão densificadas, estão ossificadas, engessadas, paradas, sem uma resposta para esse homem e mulher inquieto, perturbado, ansioso, depressivo, estressado do século XX e XXI, a doutrina espírita tem vários olhares. Ela é arte, filosofia, ciência, ética, psicologia, história, ela é comportamento, sociologia. O espiritismo toca todos os ramos do conhecimento. A questão, mas o que é que os espíritas estão fazendo para ajudar a melhorar este cenário? Conversávamos isso agora há pouco. Tem casas fechadas. Depois da pandemia, casas espíritas não reabriram. Ninguém voltou. Ou a casa inteira migrou para o virtual. Eu já recebi convite, já fiz palestra. Não na casa aqui, é do Amazonas. A moça me convidou à noite, foi uma entrevista, só fez pergunta, mas antes eu liguei para a Federação da Amazônia. Eu sou muito cuidadoso com os convites que recebo. Quando ela me convidou, eu liguei para a Federação da Amazônia, liguei para uma ex-presidente, que continua trabalhadora de lá. Eu disse, Sandra, quem é essa casa? Ah, Marcela, não existe fisicamente. Essa casa existe na nuvem, está na web. Tem CGC inscrição estadual, mas não tem sede.
Ela criou na nuvem. É a Casa Espírita moderna. Aí na nuvem você já foi lá? Ela disse, não, é na nuvem, muito alto, não pude dar um pulinho lá não. Ah, tá certo. E quem é ela? Não, ela fez carreira solo no movimento. Ela não pactua com o movimento, não combate. Mas ela fez carreira solo, ela tem seus próprios adeptos, seus próprios livros e segue sua trajetória. Tá certo. Ah, você foi convidado? Fui. Vou dar uma entrevista porque quero conhecê-la, a anfitriã, saber o estilo dela. Muito gentil, me atendeu muito bem, perguntas, me mandou 9 livros da lavra dela, nenhum mediúnico, são livros dela mesma, mas sobre temas espíritas. Eu não li nenhum ainda, porque não tenho tempo. Eu tenho 20 livros na frente dos dela para ler, só quando terminar os 20 eu vou pegar os dela para ler, para dar um retorno. Então, a modernidade. Então, ela preferiu uma casa toda online. Não tem casa física como essa, parede no endereço fixo. Como é que deve ser o passe? Online também? Mireia, me liga, estou precisando de um passe. Fique na frente do monitor. Estou dando passe, que é a internet. O Senhor é meu provedor, não me fará cair a internet. Lembra do né? O Salmo, né? Em vez de o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu provedor. Não derrubará a internet, me dando 40 gigas para poder eu atender essa pessoa. Como é que deve ser a mediúnica? Você incorpora aqui em Salvador e eu faço o atendimento de Roraima. E se a internet cair? Aí o Espírito Obsessor mata o médium aqui em Salvador. A internet caiu, agora ele acaba com você. Porque o doutrinador lá... Eu queria contar... A internet caiu. Aí aqui o espírito acaba, joga o médium, pega o médium, joga pela janela, ele despenca no ar e acaba lá embaixo, no chão. A gente olhar isso também. Essas excentricidades, esses comportamentos que não têm ainda base doutrinária para funcionar. A palestra pode acontecer, né? A palestra online está aí, as lives estão aí a 1000 por hora. Daqui a pouco eu estou numa delas, não preciso ir a Lauro de Freitas. Disseram que é virtual. 19 horas eu estou lá, mas a massa de gente vai estar no Google Meet. E é aquela da janelinha mesmo. Ou seja, eu vou estar numa sala entupida de gente. Livre acesso. Pode até entrar, quase 520 pessoas podem entrar no Google Meet. Há um efeito. Eu perco o contato com as pessoas, que eu gosto do que esse contato. O contato humano não tem internet que substitua. E estão me perguntando, mas você quer esses conteúdos que eu gosto para trocar vírus? Eu levo vírus novos, vírus antigos, pego vírus novos. Eu não aguento os mesmos vírus. Eu preciso para essas palestras presencial. Lá eu pego coisa nova. Né? Não dá para ficar com o mesmo vírus de antigamente. Eu quero ir. Mas está correndo todos os riscos. Se eu tiver que desencarnar, eu vou desencarnar mesmo. Agora ou daqui a 40 anos, 50. O Senhor é que saberá, mas eu não tenho medo de enfrentar, porque a pandemia já acabou. Não estamos mais em pandemia da doença de Covid-19. Agora é chikungunya, zika e dengue. Essa mãe solteira, pobre coitada, né? A Aedes aegypti, sem marido, 3 filhos para criar, ela voltou ao presencial. Ela precisa de água parada para contaminar a gente, né? Por isso mesmo, o movimento tem uma alta responsabilidade, um alto compromisso de despertar nas pessoas, pelo esclarecimento, o senso de responsabilidade do dirigente, do passista, do palestrante, do médium, do trabalhador da SAPS, da área social, do passista. O compromisso dele em vestir a camisa da doutrina espírita e exemplificar. Porque se nós voltarmos ao passado, e tem me valido sempre, no sentido de resgatar aqueles primeiros trabalhadores da fé. Dia de segunda-feira, às 20 horas, tem um programa que eu participo, chamado Estudando o Evangelho, sob a coordenação do Dr. André Luiz Peixinho. Participam eu, doutora Nádia Matos, psicóloga, e Jamile Lima, que é professora. Estamos estudando o livro 50 anos depois, de Emmanuel, o segundo livro dos romances de Emmanuel, onde ele é personagem, Nestório, o escravo.
Num dos capítulos que abordei há um mês atrás, porque estive afastado por causa de um curso na área profissional, volto depois de amanhã, Nestório está na periferia de Roma e vai a um local, as catacumbas de São Calixto, para assistir uma palestra de Policarpo, um grande trabalhador do bem, já idoso, que foi discípulo de João Evangelista. Conviveu com João e foi discípulo dele. Imagine você ter uma palestra com alguém que conviveu com o último apóstolo de Jesus, o último que morreu na ilha de Patmos. Só que no dia anterior à palestra, Policarpo foi preso pelas autoridades de Roma e estava no cárcere, de onde não sairia mais. Ali ele desencarnaria sob torturas terríveis. Na hora, alguém tomou a tribuna e disse: Policarpo, eu sei que vocês todos estão olhando, aguardando, venerando Policarpo, mas ele foi preso ontem. Eu pergunto, alguém quer fazer a exposição no lugar? Olha como era o método na época. Não se indicava quem ia falar. O anfitrião dali, que era um senhor também de idade, assomou a tribuna e disse: alguém quer falar sobre qualquer tema evangélico? Ninguém, se tinha mais de 300 pessoas, inclusive gente do patriciado, gente da alta esfera de Roma. Eis que Nestório, que estava, levantou e disse: eu não tenho qualificação para substituir o mestre, mas a tribuna essa noite não pode ficar vazia. Me proponho, pois, a falar o tema que ele ia abordar. Era um tema do Evangelho, ele pegou, falou. O filho dele estava por perto, Silas, que é o namorado de Célia, a neta de Quineu Lúcio, o venerando trabalhador do bem. E eis que, altas horas da madrugada, imagino aí 2, 3 horas da manhã, o povo assiste essa palestra, os soldados chegaram após uma delação premiada. Alguém delatou o grupo, os soldados chegaram, prendeu todo mundo. Segundo Emmanuel, no final do capítulo, mais de 300 pessoas foram presas aquela noite. Todas levadas para presídios ali de Roma, no bairro do Esquilino. Na manhã seguinte começou os interrogatórios. Quem era da alta estirpe foi solto logo, porque era mulher de um senador, parente de um senador da República. Aí era chegar o pistolão: não, essa gente é minha, eu aqui estava acompanhando, não, ela não é cristã não, ela foi fazendo companhia, uma pessoa, mas não sabia bem o que era, e as autoridades liberaram. Mas Emmanuel disse que das mais de 300 presas, 35 juraram fidelidade a Jesus e rumaram para a morte. 35. De 300, 265, na hora do vamos ver, César Jesus, estou com César e não abro, nem sei quem é Jesus, de que é que você está falando, quem é esse sujeito? Eu só conheço César e Júpiter, o supremo Deus de Roma. Ah, esse é nosso. Libera. Você, eu sou cristão. Sabe que vai morrer? Perfeitamente. Você também? Eu vou morrer, você também. Sabe Cássaro? Pois não. Onde é o caminho do Cássaro? Ali? Não vai nem me levar, eu já sei qual é o caminho. Tem uma fibra dessa só naqueles tempos. Hoje a gente não tem isso. Não temos, hoje não se queimam mais livros, não se matam mais pessoas. As liberdades garantem a nossa proteção e integridade. Entretanto, o que estamos fazendo desse livre-arbítrio nosso? Quando surge a situação de exemplificar a fé raciocinada. Porque só encara a razão face a face, em qualquer época da humanidade, a fé raciocinada. Porque a fé cega também encara a razão, mas farsa a farsa. E não face a face. Então hoje somos chamados pelo alto, pelo comportamento espírita, a adotar uma postura de vivência dos postulados espíritas, se comprometendo a espalhar na Terra, pelo exemplo e pela palavra, a mensagem de Jesus. Porque a Terra está parecendo um caminhão descendo a ladeira do funil em direção às 7 portas, sem freio, carregado de saco de cimento. E o motorista está olhando o celular. E o caminhão, vai ter desastre lá embaixo. Talvez não dê para segurar o caminhão. Ele vai se esbagaçar lá embaixo.
Mas se a gente estiver na calçada, moço, puxa o freio de mão. Moço, dá um freio motor aí, joga na primeira, nem que queime o motor todo, mas segura, porque lá embaixo vai ter desastre. Nós temos que ser agora o equilíbrio entre as pessoas, porque as tensões sociais, políticas, familiares, religiosas, eu comentei para encerrar a questão com a ministra, né, Rosa Weber. Ela esteve na mansão, eu fui o anfitrião dela. Chegou lá, eu recebi a ministra, Rosa Weber, presidente do Supremo e do CNJ. Ela entrou no posto onde eu trabalho, foi até a minha sala, bateu foto com a gente, conheceu o posto todo, que é uma instância do Tribunal de Justiça da Bahia, e Divaldo estava lá, que ela queria um tete-a-tete com Divaldo. Durante 36 minutos, a ministra Rosa Weber ficou na minha sala, trancada com Divaldo, conversando. Só Deus sabe que eu acho que nem os guias da mansão entraram na sala. Nem os guias, só Divaldo e Rosa Weber. Amanhã, segunda-feira, ela está aposentada, né? Ela atinge a idade limite e cai na expulsória. Troca o taillé pelo baby doll ou pela camisola. Não usa mais nada no Supremo. Ela está substituída, inclusive, por Luiz Roberto Barroso. Ela começou ali. Eu olhei para aquela mulher loura, que não aparenta os 75 anos que vai ter segunda-feira. A responsabilidade dela, né? O que pesa nos ombros dela para decidir. Mas a presença de Divaldo deve ter inspirado ela a uma reflexão. Ela não é espírita, me parece que nem sei a religião dela. Ela casou-se com o direito. Ela não tem marido, ela não tem filho. Eu vi a biografia todinha dela. Ela se casou com o direito, como Carmen Lúcia, a outra ministra também. Nunca teve casamento na vida, não tem filho, porque as duas se casaram com o direito. Fizeram do direito seus maridos ao longo da vida e vão encerrar a existência com um saldo altamente positivo, porque foram duas magistradas espetaculares, né? Pelo conhecimento e pela ética. Então, como o comportamento de quem tem o poder financeiro, o poder de influenciar a palavra, então qualquer um de nós que tem o poder de influenciar o outro é extremamente responsável no uso do livre-arbítrio. Porque se somos formadores de opinião, o que a gente vem a dizer para o outro pode ser lei. Estou cansado de receber por rede social gente pedindo explicação sobre esse ou aquele ponto duvidoso de livros ou de comportamento do movimento, como se eu fosse ISO 9002, selo de segurança. O que eu disser, eles vão lá dizer, ó, lá na Bahia, Marcel pensa assim. Ah, você é Marcel, então questiona. E qual é a sua opinião? Como agora recente, alguém me mandou uma mensagem atribuída aí a um espírito bem elevado. Eu gostaria que você ouvisse para dizer se é ele ou não. Eu devolvi. E para você que me mandou, quem é que está se comunicando? Primeiro, por que você não tem opinião? Se você é dirigente, você estuda como eu. Então, o que é que você está fazendo no movimento, meu filho? O que é que você está absorvendo do movimento, que não consegue nem ter uma opinião? Surge uma comunicação supostamente atribuída a Olinda Amorim, a Bezerra de Menezes, eu vou mandar para fulano, como se eu dissesse, atesto pelos desvios fins e perante qualquer instância de tribunal que esse é Bezerra de Menezes. E se não for Bezerra de Menezes? E se for a Bezerra do Menezes? O garrote do Menezes? O novilho do Menezes? Fica como? A pessoa não tem opinião e faz palestra na sua casa espírita. Então é comodismo, né? É comodismo de terceirizar para o outro, como se eu tivesse tempo de analisar questões que são de sua região. Dê conta de sua administração. Por isso mesmo, Kardec abordou em 7 perguntas o livre-arbítrio, de modo a nós nos assenhorearmos dessa ferramenta, porque dela vai depender nossa ventura ou desventura futura. Para fechar, Chico Xavier disse que o que mais impressionava ele, quando estava encarnado, era o número de espíritas desencarnados que o procuravam depois da morte, em situação ruim no além. E Chico ficou impressionado com tanta gente boa, aparente na Terra, que estava mal no além. Perguntou, mas você se queixa de quê aí?
da incrível sensação de tempo perdido. Eu desperdicei o tempo aí na Terra. Com firula, com frase de efeito, com hipocrisia, fixei no rosto máscara para fingir o que eu não era. Cheguei aqui no lado, a morte me desvelou. Eu sou agora a realidade que não me fiz. Aí estou aqui mal. E Chico às vezes chegou a dizer, mas eu imaginei você numa situação tão boa no além. Tô não, Chico, tô mal mesmo. A sensação de tempo perdido, gostaria de voltar para refazer os caminhos, mas o corpo está no cemitério virado pó. E aí? Como diz venerando em nosso lar, quem quer aproveitar? Muito obrigado a todos, muita paz. Pronto. Vou levar, viu? Pedir licença a vocês e bater em retirada. Vou para Lauro de Freitas, viu? Daqui a pouco eu estou lá. Obrigada, meu irmão querido. Me despeço.